Então, acho que a gente pode começar, se já só confirmando que as pessoas estão vendo a sua tela, e alguém me confirma que está vendo a tela da apresentação. Alguém pode mandar aí uma mensagenzinha. Ainda não dá para ver, não. Eu não estou vendo. Mas algumas pessoas estão vendo aqui, Márcia. Agora sim, agora vi. Agora chegou. Várias pessoas confirmaram. O pessoal está com vontade de confirmar, que todo mundo confirmou. Ótimo. Muito bom, muito bom. Ótimo. Então, vamos começar. Eu queria também agradecer o Richard, que está tomando conta aqui da transmissão e garantindo que a gente tenha tudo funcionando em ordem. Muito obrigado, Richard. E eu queria apresentar hoje, vai ser o seminário do Dr. Juliano Locoselli. Ele é do Instituto de Biociências e também do Instituto de Estudos Avançados da USP, trabalha no grupo de cidades, então depois ele pode até contar um pouco sobre isso. E o tema é um tema que nos interessa muito, é o panorama da dendroclimatologia mundial. Por favor, você pode falar, Juliano. Tá bom. Obrigado, professora. Agradeço primeiramente o convite, vai ser um prazer, na realidade, poder apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo. Só falar um pouquinho, né, eu trabalhei um pouquinho junto com a professora Maria de Fátima dentro de um projeto do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina. Então, dentro desse projeto a gente fez várias interações muito interessantes e assim, é um prazer poder colaborar um pouquinho também com o grupo de vocês aí no IAG, né. Então, como a Maria de Fátima falou, eu sou pós-doc no Instituto de Biociências, trabalho com o Marcos Buqueride, também trabalho no IA dentro do programa Cidades Globais, que é praticamente um Living Lab, né, um grupo que discute questões relacionadas às cidades e tenta procurar soluções para isso. Hoje, eu acho um grupo bastante forte, né, dentro do IA, tem cerca de 20 pós-docs trabalhando, somente bem focado em questões de cidade, né. E de uma forma geral, né, a de crescimento em árvores, né, desde o meu mestrado, eu trabalhei em diversos ambientes naturais, agora estou trabalhando em ambientes urbanos, trabalhando com diferentes aplicações. E uma dessas aplicações que a gente faz com o estudo dos anéis de crescimento, que a gente chama de dendroclimatologia, né, dendrocronologia é a dendroclimatologia. Então, é o estudo do clima a partir de registros em anéis de crescimento. E foi bastante curioso, a gente estava conversando um pouquinho agora, antes da apresentação, com a professora Maria de Fátima, ela falou um pouco assim, sobre os seminários que vocês tiveram sobre previsão climática, né? Eu fiquei pensando, bom, acho que vou apresentar hoje o outro lado, que é o lado da reconstrução climática. Então, ao invés de a gente falar do futuro, nós vamos falar do passado. Mas eu acho que o passado, ele ajuda a gente a fazer essas previsões para o futuro. Ajuda a gente a entender os processos, né, para a gente poder fazer essas previsões para o futuro. E de uma forma geral, né, quando a gente fala em dados passados, dados climáticos passados, a gente acaba utilizando dados que são obtidos a partir das estações climatológicas, né? Então, esse aqui é um mapa que eu acabei procurando na internet rapidamente, um mapa de distribuição de estações climatológicas no mundo inteiro. E a gente vê que, de uma forma geral, a gente tem uma boa cobertura de dados climáticos. Esse aqui é mais especificamente para a temperatura, mas, de uma forma geral, a gente tem uma boa cobertura. Eu acho que alguns lugares se destacam, né? Por exemplo, os Estados Unidos, partes da Europa, um pouco do leste asiático, mas de uma forma geral a gente tem essa cobertura. A partir desses dados a gente consegue fazer, por exemplo, previsões de clima, trabalhar com mudanças climáticas, enfim, uma série de trabalhos relevantes são feitos a partir desses dados. Mas quando a gente olha realmente em mais detalhe esses dados, a gente acaba vendo que existe uma série de limitações com os dados provenientes de estações climatológicas. Eu acho que vocês devem esbarrar nisso, como a gente esbarra também, principalmente limitações relacionadas ao cumprimento Juliano, das séries, né? A gente está vendo agora, não sei se todo mundo agora a gente está vendo a página onde tem a temperatura, é essa mesmo? Desculpa interromper. Isso, isso. Tá. Aí aparece limitações no lado esquerdo, tá certo? Exato, tá bom, obrigada. Tá. É que eu vi uma mensagem aqui de...
De alguém? Ok. Tá ok. Mas espero que seja tudo ok para todos. Então, existem essas limitações temporais, né? A gente sabe que esses dados, muito para o passado, eu acho que os dados mais antigos mesmo de estações devem ser 1880, alguma coisa por volta disso, ou um pouquinho mais para frente. E, na realidade, a gente tem uma série de limitações espaciais para esses dados, né? Principalmente quando a gente sai de alguns grandes centros, talvez Estados Unidos, Europa e esse leste asiático, de uma forma geral, a gente tem muitos espaços vazios ainda que faltam informações, são informações relevantes nas mais diferentes aplicações de climatologia. Aí eu trago um pouquinho aqui, né, o caso do Brasil. Então, de uma forma geral, o Brasil tem uma grande quantidade de estações climatológicas, mas a gente sabe que tem grandes buracos. Então, aqui eu destaco um pouco, né, a baixa densidade espacial, principalmente na região da Amazônia, mas a gente também sabe que tem limitações muito consistentes, maior per 50, 60 anos. Existem estações que chegam a 100 anos, mas a gente sabe que também, mesmo essas estações, a gente tem problema com dados incompletos, são séries incompletas. Existem basicamente uma série de buracos nessas séries climáticas, né? Bom, e na realidade, assim, se a gente precisa de dados temporais mais longos, ou uma maior densidade espacial, ou mesmo dados que não tenham esses buracos, né, dentro das séries, quais são as alternativas que nós temos disponíveis para tentar contornar esses problemas ou essas limitações que vêm dos dados de estações climatológicas, né? Bom, basicamente o que a gente acaba recorrendo, a gente acaba indo atrás, mas são uma série de organismos ou estruturas naturais que, por uma característica do desenvolvimento delas, acabam registrando algum tipo de informação climática. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, né? Eu acho que um exemplo bastante conhecido são os corais. Então, a gente sabe que os corais eles têm um crescimento periódico, um crescimento sazonal, e eles formam camadas de crescimento que representam determinados anos. E nós podemos medir nessas camadas uma série de parâmetros, como, por exemplo, a largura dessas camadas, né, a distância entre uma camada e a outra, que dá uma informação de taxa de crescimento. Nós podemos medir composição química, como elementos traço nesses diferentes anéis de crescimento, ou camadas de crescimento. A composição química também relacionada a isótopos estáveis, alguns isótopos estáveis podem ser bastante informativos, e até mesmo a densidade, né, o quão duro ou quão resistente é cada parte desse anel dessa camada de crescimento, e a partir daí tirar uma série de informações climáticas. E, de uma forma geral, dos corais a gente obtém informações muito relacionadas a, por exemplo, a temperatura dos oceanos. Climática extremamente relevante, tem um papel na circulação global muito relevante, mas os corais eles têm uma limitação muito grande, que é a limitação espacial. Eles basicamente estão presentes nas áreas costeiras de algumas partes do globo, que impedem, na realidade, que a gente possa fazer uma análise com uma resolução espacial muito maior, isso sem mencionar que ele está relacionado, né, as informações estão muito mais relacionadas às partes submersas do que às imersas, apesar de ter uma relação entre elas. Um outro arquivo natural que é muito utilizado são os espelhotemas, formações calcárias. Em geral a gente trabalha com as estalagmites, né, que são os espelhotemas que crescem de baixo para cima. Os mais conhecidos são as estalagmites, que crescem de cima para baixo, mas eles não são muito úteis sobre o ponto de vista climático, mas as estalagmites são extremamente, são muito utilizadas e trazem informações na realidade. Então, voltando um pouquinho, então, os espelhotemas são um outro arquivo natural que a gente pode usar e na realidade, os espelhotemas são super interessantes, porque a gente consegue fazer reconstruções climáticas dezenas de milhares de anos. Então, 20, 30, 40, 50 mil anos, a gente consegue obter a variabilidade climática a partir deles, mas eles também têm algumas limitações, né? Então, por exemplo, raramente
as camadas de crescimento que se formam no espelhotema, elas são anuais, né? A gente chama elas especificamente para os espelhotemas de laminações. E os espelhotemas também, eles acabam sendo, são alguns parâmetros que a gente pode medir neles, e eles acabam tendo uma limitação espacial também relativamente grande, né? Então eles têm uma distribuição espacial muito maior do que a dos corais. Essa distribuição ela está relacionada à distribuição das áreas calcárias em todo o mundo, a gente chama das áreas kársticas, que estão apresentadas nesse mapa. Então a gente tem uma distribuição muito maior de possíveis áreas onde há cavernas e onde há espelhotemas para fazer essa reconstrução, mas ainda assim existem áreas em que não tem cavernas, né? E que impediria, então, de fazer uma reconstrução utilizando os espelhotemas. E uma outra alternativa, um outro arquivo natural que nós podemos usar, são basicamente os anéis de crescimento, que são essas camadas concêntricas que a gente vê na árvore. Então, quando você vê um cepo de uma árvore cortado ou um tronco, vocês conseguem ver que na realidade existem uma série de anéis concêntricos, e esses anéis concêntricos são camadas de crescimento que podem ter registrado nelas informações climáticas. E de uma forma geral, a gente pode medir uma série de parâmetros dentro dessas camadas de anel de crescimento. Então, nós podemos medir, por exemplo, a largura do anel de crescimento, que é uma informação sobre o quanto a árvore cresceu, se ela cresceu mais ou menos, que pode estar relacionado ao clima. Nós podemos medir a composição química também, como os elementos traço, ou mesmo os isótopos estáveis. Em geral, na madeira, né, no anel de crescimento, a gente mede ou isótopos estáveis de carbono ou de oxigênio, e nós podemos medir mesmo a densidade. Então, a dureza desses anéis de crescimento, ela pode variar entre anos diferentes e isso estar relacionado ao clima. Uma das grandes vantagens, eu acho que ao meu ver, dos anéis de crescimento e das árvores, de utilizar as árvores como arquivos naturais, é que elas estão distribuídas em praticamente todo o globo. Então, as áreas verdes nesse mapa mostram onde há árvores no mundo, e mesmo nas áreas mais marrons, que a gente vê, que são as áreas mais desérticas, com exceção de alguns grandes desertos, como por exemplo o Saara, secas nesse mapa, que existem árvores em baixíssima densidade, mas elas estão presentes lá e elas também podem ser utilizadas para reconstruir o clima. E de uma forma geral, a gente tem cerca de 3 trilhões de árvores no mundo inteiro. Então são basicamente, ou potencialmente, 3 trilhões de estações climáticas, entre aspas, disponíveis para nós podermos estudar a variabilidade do clima no passado. Então, se a gente voltar para aquelas limitações, né, das estações climáticas que eu mostrei para vocês, na densidade espacial, nós podemos dizer que as árvores elas cobrem essa limitação, e nós podemos esticar essa parte. Então, a dendrocronologia e os anéis de crescimento, eles podem ser utilizados para contornar essa limitação da baixa densidade espacial de estações climáticas. Mas e com relação ao comprimento das séries, né? Que tipo ou quão longas podem ser essas séries climáticas que nós podemos obter a partir dos anéis de crescimento? E aqui entra uma equação super simples nos anéis de crescimento que ajuda muito na hora de utilizá-los para a reconstrução climática, que é basicamente a seguinte: um anel de crescimento equivale a 1 ano. Então, cada anel de crescimento que a gente vê num tronco, ele equivale a 1 ano de vida da planta. E a gente consegue, dizer exatamente em que ano cada um desses anéis de crescimento foram formados. Por exemplo, aqui eu mostro para vocês uma série de anéis de crescimento que foram formados entre 2005 e 1992. E se eu medir alguns parâmetros dentro de cada um desses anéis de crescimento, eu vou obter uma informação climática para o ano correspondente ao ano de formação dele. E por que tem 1 ano, né? Porque exatamente cada anel de crescimento ele é formado em 1 ano e representa 1 ano de informação climática. As árvores, elas têm um crescimento sazonal.
que elas crescem e existe um período em que elas não crescem. Isso está muito relacionado à variabilidade sazonal do clima. Então, por exemplo, em regiões temperadas, a gente vê que as árvores elas crescem durante o verão, né, já que são regiões que são limitadas por baixas temperaturas, cresce no verão e ela para de crescer no inverno. E como essa variação na temperatura ela é uma variação anual, o crescimento dessas árvores e o anel de crescimento ele acaba representando um ano. Em regiões tropicais é um pouquinho mais complexo, mas de uma forma geral, as árvores elas crescem na estação chuvosa, então quando tem água disponível elas conseguem crescer, e elas param de crescer nas estações secas. Por uma série de limitações fisiológicas, a árvore ela não consegue crescer nesse período e o anel de crescimento ele acaba sendo formado. Isso pode mudar um pouco em algumas regiões das zonas tropicais, que são as regiões alagadas, que na realidade a gente inverte. A árvore ela cresce na estação seca, que a gente chama da fase terrestre dessas áreas alagáveis, e ela para de crescer durante a estação chuvosa, que quando o nível da água dos rios sobe, ele leva a uma anóxia das raízes e a planta simplesmente não consegue se desenvolver. Mas, de qualquer maneira, sejam em regiões tropicais ou em regiões temperadas, a variabilidade sazonal do clima leva a uma variabilidade sazonal no crescimento e a formação de um anel de crescimento por ano. Então, essa equação simples que eu trouxe para vocês, na realidade, elas dizem o seguinte. Dizem que, basicamente, então, o que essa equação simples elas nos diz é o seguinte, é que o comprimento máximo da reconstrução climática que a gente pode conseguir fazer Juliano, de crescimento. Juliano, mas agora o slide que está mostrando é o slide um anel, um ano, é isso mesmo? Exato, é esse mesmo. Tá. Confirmando. Não, sem problemas. Então, basicamente, o que essa equação simples ela nos mostra é que o comprimento máximo da reconstrução climática que a gente pode fazer é justamente a idade máxima que essas árvores podem atingir. As árvores mais velhas no mundo chegam a ter 5.600 anos de vida. São árvores que são vivas neste momento e elas têm cerca de 5.000 anéis de crescimento e cada um deles conta o clima no momento em que eles foram formados. Essa foto é a foto de um Pinus longeva, então é uma espécie de pinus encontrada no oeste americano, em regiões bem secas. E essa é a característica bem clara de uma árvore muito velha. São árvores que têm o tronco retorcido, poucas folhas, porque elas têm uma taxa de crescimento muito baixa. Elas crescem cerca de 2, 3 células por ano. É realmente muito baixo, mas elas acabam sendo muito longevas. Essa aqui é uma outra prova, né, de quão longevas essas árvores podem ser, e traduzindo isso, de quão longas podem ser as reconstruções climáticas que nós podemos fazer. Então, aqui a gente tem árvores que foram representadas em pinturas no século XVIII e XIX, que ainda estão presentes hoje. Então, a gente tem aqui uma árvore em Florença, uma aqui na França, árvores no Japão e até mesmo no Havaí, com essa figueira. Então, isso demonstra o quão longevas essas árvores podem ser e como potencialmente elas podem ser utilizadas para reconstruções bem longas do clima. Aqui é um panorama um pouquinho mais longo, né, um pouquinho mais amplo de quão longevas podem ser as árvores no mundo. E eu acho que desse mapa a gente consegue tirar duas informações bastante importantes, né? A primeira informação é que as árvores mais velhas, que são essas representadas, né, com as bolinhas mais escuras, elas estão nas regiões extratropicais, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então a gente tem alguns agrupamentos dessas árvores muito velhas no oeste americano, alguma coisa no sul da América do Sul, alguma coisa também na região dos Himalaias, na Ásia. As árvores elas atingem certamente 1.000, 2.000 anos de idade, então são potencialmente alvos para reconstrução climáticas muito longas.
E outra coisa que a gente consegue ver também é que existem muito mais pontos nas regiões extratropicais do que nas regiões tropicais. Basicamente porque existem muito menos estudos de anéis de crescimento nas regiões tropicais do que nas regiões extratropicais. Então, a informação nas regiões tropicais, elas são muito incipientes ainda. As cronologias desenvolvidas de anéis de crescimento nas regiões tropicais, elas são muito incipientes. E existe um padrão, na realidade, um padrão global nessa longevidade das árvores que está... que determina o quão longas vão ser as reconstruções climáticas que a gente pode obter a partir dos anéis de crescimento. Então, esse gráfico ele mostra que existe uma tendência global entre diferentes biomas, né? E se vocês olharem o pontinho amarelo no canto superior esquerdo do gráfico, a gente vê que as árvores mais velhas estão sob condições climáticas temperadas, com características de desertos ou ambientes xéricos. Aqui a gente tem uma média da longevidade, né, por volta de 600 anos, isso é a média, então tem árvores que chegam a 2, 3 mil, 4 mil anos aqui. E se a gente olhar o outro extremo, que são essas bolinhas vermelhas, que estão nas áreas mais quentes do globo, nós vemos as árvores nas regiões tropicais. E as árvores nas regiões tropicais, elas têm cerca de metade dessa longevidade média do que a gente encontra nas regiões temperadas. Então, aqui a gente tem, em média, árvores com 200, 300 anos de idade. Isso quer dizer que essa é a média das reconstruções climáticas que a gente pode fazer em regiões tropicais. Então, basicamente, aqui no canto esquerdo, né, do vídeo, a gente tem locais com árvores extremamente velhas, isso aqui é mesa verde no oeste americano, e do outro extremo aqui, as regiões tropicais, as florestas tropicais, como por exemplo a Amazônia, o Cerrado ou outras florestas, onde a gente vai reconstruções climáticas, mas elas não vão ser tão longas quanto nas regiões extratropicais. E mesmo na região tropical, existe uma diferença muito grande no potencial de longevidade dessas árvores e no potencial de reconstrução climática, de acordo com a disponibilidade de água. Então, aqui a gente inverte. As regiões mais secas, elas não abrigam as árvores mais velhas, mas pelo contrário, elas abrigam as árvores mais novas, longevas das regiões tropicais. Então, se a gente vai fazer uma reconstrução climática utilizando árvores do Cerrado ou árvores da Caatinga, a probabilidade que a gente faça reconstruções climáticas mais curtas é muito grande. E as áreas que abrigam as árvores mais velhas, que provavelmente são as mais interessantes para nós, para a reconstrução climática, elas estão, nas áreas mais úmidas. Aqui seriam as florestas tropicais úmidas, como, por exemplo, a Amazônia, a Mata Atlântica, a Floresta do Congo, as florestas do Sudeste Asiático. E nessas florestas, por exemplo, na Amazônia, a gente encontra árvores que chegam a 500, 600 anos de idade e que podem realmente trazer um grande potencial para a gente conhecer o clima ao longo desses últimos 5, 6 séculos. Aqui já são os valores absolutos mesmo de idade, né? E em verde, esse histograma em verde, ele mostra a distribuição das idades na região tropical. E a gente pode ver aqui no máximo deles, desse histograma, ou pelo menos da parte principal do histograma, espero que vocês consigam ver, aqui. A gente vê que essas árvores, elas chegam a 600, 700 anos, tá? Isso com base em estudos de anel de crescimento. Existem áreas tropicais que têm árvores um pouco mais velhas, se vocês olharem aqui, um pouquinho mais para a direita, né, tem um verde um pouquinho pequeno aparecendo. Essas são as árvores que chegam a mais ou menos 700, 900 ou um pouco mais de 1000 anos. Mas essas são regiões tropicais de altitude, onde os fatores limitantes são um pouco diferentes. Na realidade, o clima local ele é muito mais temperado do que de fato tropical, mesmo estando na zona tropical, né? Mas obviamente existem alternativas, né? Então se a gente consegue, será que a gente só consegue então reconstruir 500, 600 anos de clima em regiões tropicais? Na realidade não. A gente pode buscar algumas alternativas e as alternativas são as árvores muito tempo, são os subfósseis. Então esse aqui são algumas fotos que eu trago para vocês de um trabalho que a gente tem junto com o professor Francisco Cruz da Geociências. Então, nós encontramos
troncos fósseis em cavernas do Parque Nacional do Cavernas do Peruaçu, no noroeste de Minas Gerais. Então, são árvores de diversas espécies, muito bem preservados, e foram transportados para dentro dessas cavernas por eventos de mega enchentes. Então, essas mega enchentes, elas removeram as árvores que estavam no vale do rio Peruaçu e levaram essas árvores para áreas em que a água ficou represada. E quando a água desceu, essas árvores elas ficaram lá. E por umas características bem específicas das cavernas, elas ficaram preservadas por muito tempo. Aqui só para vocês terem uma ideia de quanto elas datam, né, da datação dessas árvores. E aqui é uma série de espécies, não vem ao caso das espécies, mas a gente pode ver que uma grande parte dessas árvores, elas morreram por volta do período da Little Ice Age, da pequena idade do gelo. Então nós estamos falando de árvores que morreram há 500, 600 anos atrás, e que elas têm 50, 100, 150 anéis de crescimento que podem ser utilizados para reconstruir o clima passado. Verdade que nós datamos com mais de 1.500 anos, então a gente pode jogar a reconstrução climática para esses períodos no passado. A gente aqui também pode falar que os anéis de crescimento, eles conseguem contornar a limitação das séries curtas que nós temos hoje nas séries climáticas, estações climáticas. E tem um outro item, né, que eu tinha levantado, que é a questão das séries incompletas. E a partir de uma forma geral, as árvores elas não deixam de crescer. Então, as árvores elas crescem todos os anos. Então, teoricamente, nós não teríamos séries incompletas em reconstruções climáticas usando os anéis de crescimento. E tem um outro ponto, mesmo se a gente tiver uma ou outra árvore que por alguma característica que a gente não sabe explicar qual é, sei lá, caiu um raio na árvore e quebrou metade da copa e ela não cresceu naquele momento, quando a gente faz o estudo dendrocronológico, a gente não usa o sinal de uma árvore, a gente usa o sinal de uma população de árvores. Então, se uma árvore não tiver um anel por um motivo que nem sempre a gente consegue explicar, as outras árvores vão ter esse anel e a gente consegue, então, ter séries completas de clima. Mas, ok, então, acho que fica claro, então, que os anéis de crescimento eles podem realmente ser utilizados para reconstruções climáticas muito longas, são reconstruções climáticas bastante confiáveis e robustas, mas que tipo de informação climática que a gente pode obter a partir dos anéis de crescimento? A gente pode obter informações de temperatura, de precipitação ou de umidade relativa. Qual é a climática que fica registrada nos anéis de crescimento? E aí a gente tem que dar um passo para trás de novo e lembrar que as árvores não são estações de medida de clima, elas são seres vivos. E como seres vivos, elas têm limitações. Então, a variável climática que limita o crescimento da árvore, ou o desenvolvimento, ou a fisiologia da árvore, é a variável climática que vai ficar registrada no anel de crescimento. Então, esse é o barril de Lieb. Ele é bem conhecido e ele mostra como é que como a gente determina quais variáveis restringem o desenvolvimento, no nosso caso aqui, das árvores. Então, é justamente aquelas variáveis que são limitantes nas condições em que a árvore está crescendo. Então, por exemplo, boa parte das regiões temperadas, o fator limitante do crescimento é a temperatura baixa. Então, as árvores elas não crescem muito bem em temperatura baixa. E nos anos em que as temperaturas são muito baixas, o que acontece? A árvore cresce pouco e o anel de crescimento ele é mais estreito. Nos anos em que a temperatura ela é mais elevada, a árvore ela consegue crescer muito mais e o anel de crescimento ele é muito maior. Se a gente pensar para regiões secas, por exemplo, né? Então, em que a água é o fator limitante, nos anos em que são muito secos, a árvore não consegue se desenvolver muito bem. E o anel de crescimento ele fica menor. E naqueles anos em que chove muito mais, a árvore consegue se desenvolver. E isso nós vemos e interpretamos a partir de anéis de crescimento mais largos ou maiores.
E existe um outro ponto também, né? Então, se a gente vai para as regiões mais quentes do mundo, regiões tropicais próximas ao Equador, as temperaturas mais elevadas são limitantes. Então, temperaturas muito elevadas restringem a fotossíntese, aumentam a fotorrespiração, ou seja, afetam a fisiologia de uma forma que o anel de crescimento ele acaba sendo mais estreito, pelo simples fato que a árvore não conseguiu crescer de forma adequada naquele ano. E anos em que a temperatura ela é mais amena, a árvore ela consegue crescer muito mais e a gente consegue obter essa informação lá. Então, a informação climática que a gente obtém no anel de crescimento depende desses fatores limitantes do desenvolvimento das árvores. E agora sim, bom, acho que está muito claro, né, a forma como a dendrocronologia ela é aplicada e quão robusta ela pode ser. Quais são as que nós temos, né, da dendroclimatologia? Eu acho que existem aplicações muito consistentes dela e que fazem parte do nosso dia a dia na realidade. Esse gráfico é o famoso hockey stick graph, então é o gráfico do taco de hóquei, né? Ele é um gráfico que foi construído a partir de reconstruções de temperatura de diversos proxies. Então, anéis de crescimento, I-scores, alguma coisa provavelmente de espeleotemas, enfim, que é o gráfico que a gente usa hoje para mostrar que a temperatura que nós estamos vivendo ela é uma temperatura anômala nos últimos 1000 anos, ou até mais, que ela rompeu, né, o envelope de variabilidade da temperatura dos últimos 1000 anos, então é realmente algo excepcional. Esse é o gráfico que justifica boa parte da ciência das mudanças climáticas. E esse gráfico, como eu disse, ele foi formado por diversos proxies, mas os principais proxies são os anéis de crescimento. E para os períodos mais antigos, então a partir de 1400, depois da After Death, para o passado, a gente tem só 12 séries, né? 12 séries de temperatura que foram utilizadas para essa reconstrução. Perdão, 15 séries, 12 são anéis de crescimento. Então a gente mostra aqui o potencial de aplicação sobre um panorama global dos anéis de crescimento para a climatologia. Também tem não só a temperatura, né? A gente não obtém informações extremamente relevantes a partir de temperatura, mas também relacionadas à precipitação. Então, é muito interessante ver na literatura, eu acho que essa é uma aplicação muito importante da dendroclimatologia, que são os Drought Atlas. Então, são esses atlas de seca que foram construídos em diversas partes do globo. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né, para vocês, e esses atlas, eles foram construídos com redes de cronologias de anéis de crescimento. Esse aqui que está na tela de vocês é o Mexican Drought Atlas. Então, foi um atlas de seca para a região sul dos Estados Unidos e o México. É baseado em cerca de 200 cronologias. E a gente pode ver que tem algumas dessas cronologias que começaram antes de 1400 AD. Então, são cronologias relativamente longas. E essas cronologias, essas reconstruções, eu já vou mostrar alguns resultados para vocês, elas são extremamente importantes para nós, não só para entender a própria a climatologia da região e a variabilidade temporal desse clima nessas regiões, mas para entender também alguns eventos que ocorreram e que mudaram a nossa sociedade. Então, por exemplo, essas daqui são as reconstruções do Palmer Drought Severity Index, né, o PDSI, alguns períodos específicos na história dessa região do México, que estão relacionados e que provavelmente explicam alguns dos problemas que a gente viu de mudanças expressivas na sociedade humana. Então, por exemplo, vocês conseguem ver nesse painel da esquerda, o superior da esquerda, né? Essa foi uma seca muito intensa, que aparece nos anéis de crescimento, né, nessa rede de anéis de crescimento, para o período de 52 a 54. E esse período ele é conhecido como One Ripe Drought. Da ocupação dos astecas nessa região.
E essa seca, ela está representada na iconografia asteca. E o One Rabbit, ele é justamente o calendário asteca, ele tem ciclos de 52 anos, e o One Rabbit é o primeiro ano de cada ciclo desses. E nesse primeiro ano, que no nosso caso ele é representado no nosso calendário é 1452, esse período ele é representado como uma das piores secas já sofridas pelos astecas. A gente pode ver, por exemplo, um outro evento muito importante, é o ano da fome, em 1785 a 86, né? É uma seca extremamente intensa no México, e é uma seca que a gente sabe que levou à morte de mais pessoas somente nessa região. E a seca, em geral, ela vai levar à morte das pessoas por um colapso na produção de alimentos, que foi justamente o que a gente viu aqui. E bem interessante também, aqui no painel da direita inferior, a gente vê a seca que teve em 1909 e 1910, que é justamente um ano antes da Revolução Mexicana. Então, esses eventos que levam à fome, levam à miséria, eles acabam levando a levantes sociais que realmente levam a desestabilizações de governos, até mesmo a mudanças completas nessas sociedades. Tem mais alguns exemplos bem interessantes, né, de outros atlas que já foram feitos. Então, esse outro atlas é o atlas asiático, né, da monção asiática. Ela é feita basicamente no leste e sudeste asiático. Uma série de cronologias, como vocês podem ver nesses pontos verdes, e a interpolação, né, da reconstrução climática dessas cronologias de anéis de crescimento nos leva a mapas que mostram muito bem eventos de seca que ocorreram em momentos históricos nessas regiões. Então, por exemplo, esse painel esquerdo superior, não sei se o mouse dá para ver aqui, talvez, a gente tem aqui uma seca, que é uma seca que ocorreu no final da dinastia Ming. Essa seca ela ocorreu entre 38 e 41, e a dinastia Ming ela caiu em 44. Então você tem uma reorganização social por conta dessas mudanças climáticas que levam a grandes misérias, né? Que realmente levam a essas mudanças na estrutura social. A gente tem essa outra, né, o painel B aqui, o Strange Parallels Drought, também está relacionado a conflitos sociais e reorganização da sociedade na Ásia. O East India Drought, que é o painel C, essa seca que foi registrada na Índia, ela está relacionada a um dos piores eventos de El Niño do século XVIII, do final do século XVIII, que foi sentido mundialmente, e também trouxe grandes transformações não somente na Ásia, mas em outras partes do globo. E essa grande seca aqui, de 1878 a 76 a 78, perdão, foi o pior El Niño dos últimos 150 anos, e levou, por exemplo, uma revolta contra os franceses no Vietnã, por conta da fome. E estima-se que no mundo inteiro, porque na realidade o efeito na Ásia, mas no mundo inteiro, levou a 30 milhões de mortes como consequência dessa seca. E só para terminar, um outro exemplo, né, de atlas que nós temos de secas é o Atlas de Secas da Austrália e da Nova Zelândia, baseado numa série de cronologias de anéis de crescimento também. E ele mostra muito bem um evento super conhecido na Austrália, que é a seca que acometeu os primeiros europeus que chegaram em New South Wales. Então aqui a gente consegue ver a sequência, né, no painel direito, da evolução dessa seca. Então 1788, condições, vamos dizer assim, mais normais, né, do PDSI na Austrália. E aos poucos nós vamos vendo a evolução dessa seca, né, tá ficando cada vez mais marrom o gráfico, até chegar ao pico em 1792 e uma redução
do efeito dessa seca até 1796. Então, essas reconstruções, elas somente são possíveis porque os dados climáticos estão disponíveis agora. E são dados climáticos, obviamente, pré-instrumentais e baseados em registros ou arquivos naturais, no caso, anéis de crescimento. Então, eu mostrei alguns padrões bem globais, bem regionais, mas a gente pode usar os anéis de crescimento em eventos bem locais para conhecer eventos bem locais, e numa escala muito mais micro, né? Então, para ir de um extremo agora ao outro, para vocês verem que existe, eu acho que uma faixa, né, uma diversidade de possibilidades para a aplicação dos anéis de crescimento em climatologia. Aqui eu não vou falar, todos esses estudos que eu mostrei para vocês até agora foram baseados em largura de anel de crescimento, se a árvore cresce mais ou menos. Mas como eu falei antes, a gente pode medir outros parâmetros nos anéis de crescimento, e aqui no caso eu vou falar um pouquinho para vocês da medida de isótopos de oxigênio, isótopos estáveis de oxigênio. Então, vou passar uma teoria isotópica em 1 minuto para vocês. No caso do oxigênio, nós temos existem três isótopos de oxigênio estáveis na natureza. Existe uma série de instáveis, tá? Mas 3 estáveis. O 16, o 17 e o 18. O 16 e o 18 são os mais abundantes. E o que, em geral, nós fazemos? Nós medimos a razão isotópica do 16 e do 18 na madeira do anel de crescimento, na verdade, na celulose produzida dentro do anel de crescimento. E esses isótopos estáveis de oxigênio, eles têm uma relação muito forte com a água, principalmente com a água da chuva. Então, para vocês entenderem como é que funciona, né, essa variação na assinatura isotópica da água, nós consideramos o oceano como o grande pool de isótopos de oxigênio 16 e 18 no mundo. Então, toda a água acaba indo lá para o oceano. Então, ele é um grande pool desses isótopos. Quando a água ela evapora dos oceanos, o isótopo 16, de uma forma mais simplificada, ele tem uma preferência de evaporar por ser mais leve, pelo simples fato de ser mais leve. Então, a gente tem uma assinatura isotópica característica do oceano, dessa evaporação da água no oceano. Quando essa massa de ar, ou essa massa de umidade, ela entra no continente, e conforme ocorre a precipitação, existe um fracionamento na assinatura isotópica do vapor de água nas nuvens. Então, em geral, você tem uma precipitação preferencial pesado em detrimento do isótopo mais leve. Isso leva a uma variação na assinatura isotópica da água, da chuva, que está relacionada ao quanto chove. Então, existe uma relação inversa entre o quanto chove e a assinatura, e o delta O18, né, que é como a gente representa a assinatura isotópica. Existe uma relação negativa entre o volume da precipitação e o delta O18 da água da chuva. E quando essa água da chuva ela cai, as árvores elas absorvem essa água pelas raízes, e essa água é transportada até as folhas, onde a árvore ela vai usar a água e outros elementos para produzir açúcares. Açúcares os quais serão utilizados para formar a madeira, né, para formar o anel de crescimento. Então, basicamente, o que acontece é que a água da chuva, a assinatura isotópica da água da chuva, ela acaba sendo transferida para esses açúcares e ela acaba ficando registrada nos anéis de crescimento. Tem só um porém aqui, que é o seguinte: as folhas, como elas transpiram, pode ter uma mudança na assinatura isotópica por conta da transpiração. É aquela mesma história. Evapora primeiro o mais leve por uma questão apenas de massa. Mas, de uma forma geral, a gente tem um sinal muito fidedigno da precipitação nos anéis de crescimento. E de uma forma geral, né, a gente estuda tanto a largura do anel de crescimento quanto os isótopos de oxigênio ou outros isótopos, a gente acaba estudando eles dentro do anel de crescimento como um todo. A gente pega um pedaço desse anel de crescimento e faz uma análise. E aí a gente tem uma informação da variabilidade do clima no ano, uma informação só por ano. Todos aqueles estudos que eu mostrei para vocês, eles funcionam assim: você tem uma informação, né, uma largura do anel de crescimento ou um isótopo estável para cada anel de crescimento, e a gente tem uma resolução anual. Agora a gente pode, na
ir além do crescimento e dividir ele em diversas partes. Então, por exemplo, eu posso dividir esse anel de crescimento em 10 partes e não ter mais uma resolução anual, mas ter uma resolução intraanual ou subanual. Então, a gente começa a ter informações mesmo de sazonalidade do clima em cada ano. Aqui é um exemplo de um estudo que a gente fez bem em São Paulo mesmo, na região, esse gráfico é justamente da região norte, da região metropolitana de São Paulo. E o gráfico de cima, a gente vê a variabilidade do delta O18 em 3 árvores, cada cor é uma árvore, entre os diferentes anos, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E a gente pode ver que existe um sinal comum, né, entre cada árvore que segue uma variabilidade climática. Cada ponto desse do gráfico superior, e nós dividimos eles em 10 partes, porque eu peguei o anel de crescimento e dividi em 10 partes. E vejam que existe uma curva no delta O18, né, no oxigênio 18, que está no gráfico de baixo, que são essas curvas em azul mais escuro, que na realidade representam a variabilidade sazonal na precipitação. E se a gente olhar aqui com cuidado, quando nós ajustamos essas diferentes curvas, né, o período de crescimento dessa árvore está indo, é mais ou menos ele equivale a 5 meses do ano, e como nós temos aí 10 amostras por anel de crescimento, nós estamos falando em informação climática ao nível quinzenal. Então, a cada 15 dias eu tenho uma informação de como era o clima naquele momento. Se dividido esses anéis de crescimento em 20 partes, provavelmente eu teria informações semanais e assim por diante. E é muito legal ver nessas séries, né, desse azul mais escuro, que fica muito claro, por exemplo, esse evento de precipitação extremo no verão de 2010 para 2011, e fica muito claro em 2014, que está representado nessa parte aqui. Então, essa informação da variabilidade climática, ela fica registrada nos anéis de crescimento de forma fidedigna. E obviamente, né, é importante ressaltar que em São Paulo, isso aqui são a relação da assinatura do delta O18 da precipitação com a quantidade de precipitação. A própria assinatura da precipitação e a quantidade da precipitação em São Paulo possuem uma relação muito significativa, muito forte. Por isso que a gente vê também nos anéis de crescimento essa relação entre o volume da chuva e a assinatura isotópica do delta O18. E por que tem essa relação, né, entre volume de precipitação, a assinatura isotópica da água da chuva e a assinatura isotópica no anel de crescimento, eles estão todos relacionados entre si, a gente pode tentar avaliar os anéis de crescimento registram os efeitos dessa variabilidade climática. Então, por exemplo, nós testamos aqui como é que o anel, o delta O18, né, a assinatura isotópica do oxigênio do anel de crescimento, no caso aqui uma posição específica, bem o meio do anel de crescimento, está relacionado com o volume dos reservatórios em São Paulo. E a gente vê uma correlação, né, uma relação linear extremamente forte. Então, o gráfico de cima ele mostra a relação dos anéis de crescimento de uma populaçãozinha de árvores num parque, na região norte de São Paulo, com o volume do reservatório da Cantareira. E no gráfico de baixo a gente vê a relação do delta O18 nos anéis de crescimento de uma população de árvores que nós coletamos na região de Mauá, Santo André, na realidade, uma linha divisa, com a quantidade de água, ou a porcentagem de quantidade de água nos reservatórios do Rio Grande. Então, a gente pode, na realidade, ir além e não só reconstruir o clima, mas nós podemos reconstruir o efeito do clima em outras questões, como, por exemplo, o nível dos reservatórios de água. Isso é super importante, acho que, não exatamente talvez para São Paulo, né? A gente usou São Paulo como um teste, porque é uma região que tem muitos dados, mas isso é muito importante para regiões onde a gente não tem as informações, onde a gente não tem dados climáticos suficientes, ou informações suficientes sobre o reservatório. Esse pontinho em especial, que está destacado aqui por esse círculo vermelho, mostra um período que a gente se lembra ainda muito bem, que foi a seca de 2014, que realmente levou o reservatório da Cantareira quase ao colapso.
que é isso que eu queria apresentar para vocês. Foi um pouco do que eu planejei para mais ou menos 40, 50 minutos de apresentação. Mas para apresentar o uso, né, ou melhor, os conceitos por trás do uso da dendrocromatologia e as aplicações delas em diferentes escalas, em escalas globais, em escalas regionais e até mesmo em microescalas, de acordo com as necessidades da compreensão da variabilidade climática. Eu queria agradecer, então, a atenção de todos vocês. Estou à disposição para responder qualquer dúvida e também coloco meu e-mail à disposição para futuras discussões, para termos insights juntos, colaborações juntos, ideias. Agradeço a gentileza. Muito obrigada, Juliano. Que a gente dá para ouvir algumas palmas de fundo. E eu vou ver se alguém tem alguma questão. Pode perguntar aqui no chat, né? Você também está vendo, né? Ou então colocar o microfone e perguntar, né? Eu até vou começar que assim as pessoas... tem uma pergunta aqui do Pedro. Você está vendo, Juliano? Sim, se é possível avaliar de forma não invasiva os anéis de crescimento, né? Eu acho que essa é uma pergunta super importante e super pertinente na realidade, porque afinal nós estamos falando de seres vivos, né? Como a gente procede na dendrocronologia de uma forma geral, independentemente da aplicação que a gente dê a ela, seja a dendroclimatologia ou outras, nós fazemos coletas utilizando o que a gente chama uma sonda, que é um trado de incremento, é uma sonda de Presley. Essa sonda, ela faz algo que eu sempre tento apresentar como uma biópsia, e que na realidade acaba sendo uma biópsia da árvore. Assim como nós, pequenos pedaços de tecido, para fazer análises, nós tiramos pequenos pedaços de tecido da árvore, no caso do tecido da madeira, para fazer essas análises. Então essas sondas são brocas ocas, de 5 milímetros de espessura, que nós fazemos um furo na árvore e a gente obtém uma broca oca. Então a gente obtém uma amostra da madeira com todos os anéis de crescimento, mas é uma amostra fininha, uma baqueta de 5 milímetros de diâmetro. E o furo que invariavelmente fica um furinho na árvore, a gente acaba tratando esse furo com alguns fungicidas e furo para evitar a entrada de insetos. E o que a gente viu na nossa experiência é que em alguns meses, de uma forma geral, as plantas fecham esses furos e elas ficam super bem, né? Eu acho que é só importante fazer um detalhe, a parte interna da madeira não é viva. Então, ao você fazer um furo, obviamente, ter o cuidado para que não tenha entrada de patógenos, não afeta a estrutura e nem a função da árvore. Então, ela acaba não tendo problemas. E a gente tem um outro lado, então a gente faz muitas vezes o que a gente chama de resgate, né? Então, se você tem uma área que tem uma derrubada de árvores, por qualquer motivo que seja, obviamente uma derrubada legal, a gente pode ir lá e retirar discos dessas árvores, que são as amostras que são mais fáceis de trabalhar, mas as duas funcionam para a dendrocronologia. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora. Eu até quero, mas posso esperar. Então, não, é uma curiosidade, né? Há um relato, mas eu não sei se isso é verdade, que tem uma árvore em Israel e que é da época, quer dizer, mais de 2000 anos atrás, porque seria uma árvore que estaria lá desde a época de Jesus. Isso é verdade? Então, essa região de Israel, eu acho que ela pode, dependendo da região, ela pode aquelas características ambientais que podem favorecer a árvores mais longevas. É que não tem muitos estudos nessa região, por isso que eu acho que não entra muito no nosso mapa. Mas tem árvores que podem ser longevas sob essas condições. Agora, realmente precisaria avaliar, né? Só para vocês terem uma ideia, tem um jequitibá aqui em São Paulo, no parque de Vassununga, que acreditava-se que tinha 3.000 anos. E, obviamente, alguns grupos fizeram os estudos e mostraram que essa árvore tem 500, 600 anos, que não é pouco.
Mas as árvores, às vezes a gente vê uma árvore muito grande e a gente acaba colocando um pouco uma visão mais apaixonada sobre elas e achando que elas são muito velhas e não necessariamente elas são muito velhas. Então, assim, pode ser, mas não tenho certeza, né? Teria que realmente avaliar. Tá ótimo. Márcia? Oi, eu vi que tem um monte de gente na fila, vou furar aqui. Juliano, parabéns pela apresentação, super didática, a gente sempre aprende. Acho que uma das perguntas que eu vou fazer tem a ver até com alguma que já perguntaram aí sobre a composição química. Na verdade, eu conheço um trabalho hoje ele é pesquisador na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, que estudou a composição química, né, de anéis de crescimento de árvores lá na Amazônia e conseguiu identificar até elementos traços para caracterizar as queimadas, né, que aconteceram lá. Na verdade, eu queria ampliar essa pergunta para saber se aqui no estado de São Paulo já foi feito um estudo similar, que aliás eu adorei saber dessa história dos isótopos de oxigênio para estudar épocas mais, períodos ou anos mais chuvosos ou mais secos, e gostaria de saber, por exemplo, se daria para tentar, nos anos mais secos, relacionar com queimadas, porque a gente sabe que o estado de São Paulo também sofreu muitas queimadas, né, e depois também tentar avaliar esse impacto, né, desse desmatamento, das queimadas no clima do estado de São Paulo. Legal. Então, as perguntas super bacanas. Então, para a primeira pergunta, né, que tipo de... que também estou respondendo aqui a Verônica, né? Que ela também pergunta, né, existe alguma análise química dos anéis que pode ser feita? Então, assim, você pode medir elementos traços nos anéis de crescimento, existe uma série de técnicas para isso. Então, você pode usar, por exemplo, o EDX, né, a fluorescência de raio-x, você pode usar a ablação a laser acoplado a um ICP-MS, você pode usar algo que eu quero muito começar a usar agora, até com o que é a parte de propriedades magnéticas, que está relacionada também, né, à concentração de metais nos anéis de crescimento. Então, sim, existe uma série de análises químicas que podem ser feitas. Muito legal esse estudo que você citou. Então, o que acontece é o seguinte, esses elementos eles têm que entrar de alguma forma na árvore, né, para realmente ir parar na madeira, para ser incorporado à estrutura da madeira. Em geral, eles entram ou pelas raízes, em alguns casos podem entrar até mesmo pelas folhas. Acho que assim, isso é um estudo super bacana, a gente chama de dendroquímica, mas existem algumas limitações com relação a isso, né? Existe um problema que todo mundo identifica, que pode existir migração dos elementos dentro dos anéis de crescimento, criando um ruído no sinal que a gente pode obter da composição química, né? Por exemplo, do ambiente ou da variação da composição química do ambiente, seja por queimada, seja por poluição ou qualquer outro. Mas a gente está avançando bastante na dendroquímica e acho que a gente está conseguindo uns resultados super legais. Interessante. No estado de São Paulo, tem estudos nossos até, né, até com a professora Maria de Fátima, saiu semana passada, retrasada, aqui na cidade de São Paulo. A gente já tinha um outro na cidade de São Paulo, e a gente está começando a mostrar os padrões de poluição, os padrões temporais de poluição por metais na cidade. Essa moção consegue evidenciar a desigualdade ambiental em São Paulo usando os elementos químicos dos anéis de crescimento de árvores da cidade. Com relação às queimadas no estado de São Paulo, eu não sei se tem, eu nunca vi, mas eu acho muito legal esse trabalho. E ele basicamente, você precisa das árvores, você precisa fazer análise química e você precisa fazer uma coisa que é super importante em todo esse processo que eu mostrei para vocês, que é a validação, que é basicamente você pegar uma série conhecida de eventos, né? Sejam climáticos, sejam uma série de queimadas, por exemplo, como você citou, e você tem que validar a sua série de anel de crescimento, de composição química dos anéis de crescimento com essa série dos eventos conhecidos. Se você conseguir validar, você pode usar
o período pré-instrumental, né, dos anéis de crescimento para reconstruir esses eventos. Então, sim, existem cronologias já publicadas em São Paulo e, na realidade, a gente teria que fazer a análise química para tentar fazer essas relações com as queimadas. Bacana, muito legal. Obrigada. Nada. Tem uma outra questão aqui, que é da Carolina, né? Aqui no chat, não sei se você está vendo. Da Carolina... eu acho que tem umas questões antes. Será que a gente cobre essas antes? Peraí. Desculpa. Acho que as questões começam... Deixa eu só ver uma coisa. Não, acho que começa com aquela da análise invasiva, né? Aí tem... Da Verônica tem uma outra questão, que é o mapa que você apresentou. Atrasado. Com a idade da árvore, pelo menos, compilado. Isso, esse é um estudo que a gente fez. Foi um survey. A gente usou para a área tropical 200 outros estudos, 200 e poucos, e para a área extratropical a gente conseguiu dados aí, de um banco, agora não lembro de cabeça, mas umas 1.000, 2.000 populações de árvores. Ao todo, a gente tem umas 3, 4 mil populações de árvores, representam umas 100, 150 mil árvores que foram estudadas nas últimas décadas. E na realidade, a gente quer tentar entender a variabilidade na longevidade das árvores, porque isso tem um papel super importante nos estoques de carbono das florestas. Então, esse é um pouquinho esse estudo do mapa que eu apresentei aqui para vocês. Tem uma outra pergunta do Richard. Em alguma árvore, que uma pessoa via YouTube, né? Ele passa para a gente as perguntas que são do YouTube e do Facebook. Isso, exato. Raquel Lima via YouTube. Isso, exato. Então, a Raquel Lima, né, via YouTube, ela perguntou, né? Em algumas árvores, o anel de crescimento é mais estreito de um lado do que o outro. Qual lado do anel de crescimento é usado? Desculpa interromper. Essa pergunta ela tinha retirado, mas ela fez uma nova que está no fundo do chat agora. Você pode ver lá. Deixa eu ver aqui. A impermeabilização do solo influencia o registro da precipitação das árvores. Deixa eu ler de novo aqui. A impermeabilização do solo influencia o registro da precipitação nas árvores? Sim. Essa árvore que eu usei, que eu mostrei o resultado para vocês, é tipo Ana, e ela foi coletada. Tem árvore. São árvores de parque, mas tinha árvore de rua também, mas não eram áreas em que a calçada ela chegava até a base do tronco, né? Então tinha área de drenagem. E a tipuana, ela tem raízes muito superficiais, tanto que ela quebra a calçada. E por ter raízes superficiais, ela usa muito mais a água da chuva do que a água armazenada no solo. Por isso que o sinal que a gente tem da precipitação é muito fidedigno. Mas se você tem áreas impermeabilizadas, se você tem árvores que têm raízes muito mais profundas, que pegam a água do lençol freático, ou, deixa eu ver se tem alguma outra possibilidade, enfim, ou se você tem irrigação também, né, que você usa uma água com uma assinatura diferenciada, tudo isso vai influenciar e adiciona ruído ao sinal da precipitação. Então, tem que realmente escolher as condições ideais para você maximizar os sinais que você quer avaliar. Isso vale não só para os isótopos de oxigênio, né, mas vale para qualquer estudo de dendrocronologia. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Posso seguir com as perguntas aqui? Pode sim. Pode. Retirou a pergunta. Então, tem uma questão. Então, a Carolina, ela tem também uma questão. Anel intraanual. Se a taxa de crescimento varia de acordo com fatores externos, como você garante que cada amostragem dentro do anel equivale a X dias? Ou dentro de um anel, não se espera que grande variação na taxa de crescimento? Essa pergunta é excelente e assim, esse estudo que eu apresentei para vocês é que eu não quis entrar nos detalhes, né? Mas de uma forma geral, como é feito essa variação intraanual? A gente, em geral, os pesquisadores dividem o anel de crescimento em partes de tamanho semelhante. Então, com a mesma largura, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente foi fazer esse estudo, na realidade, a gente foi bastante crítico com relação a esse ponto que você levantou e que está completamente certo. A taxa de crescimento da árvore, ela não é constante ao longo da estação de crescimento, ela varia. Tá? Então, em geral, ela começa com uma taxa maior e vai diminuindo até chegar ao final da estação de crescimento. E como a gente contorna isso? Bom,
variação na taxa de crescimento ela é acompanhada pela variação na densidade da madeira. Então, quando a árvore cresce muito rápido, ela produz uma madeira mais leve, uma densidade menor. E conforme a taxa de crescimento vai diminuindo, a densidade da madeira aumenta. Então, o que a gente fez? A gente não dividiu em partes iguais por tamanho, que representam tempos diferentes dentro da estação de crescimento, mas a gente dividiu por massas iguais. Como a densidade varia, a gente vai ter o mesmo tempo, provavelmente, o mesmo tempo em cada uma dessas partes. E é muito legal porque, eu não sei se vocês ainda estão vendo minha apresentação, mas vocês conseguem ver que o ajuste dessas séries entre as árvores, né, são 3 árvores, são 3 linhas azuis aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas esse ajuste, ele é muito fino dentro das árvores, entre as árvores, perdão, e ele é muito fino também entre o sinal das árvores e a precipitação. Isso quer dizer que provavelmente a gente tem um período de formação de cada parte do anel de crescimento muito semelhante para contornar esse problema. Ok? Aí tem uma outra pergunta da Dalgisa. Você sabe algo sobre a existência de araucárias com idade ao redor de 1000 anos no sul? Olha, dos dados realmente que a gente tem de análise de anel de crescimento, as araucárias chegam a 400, 500 anos sem problema. Araucárias com 1000 anos, baseado em dados mesmo, eu vou dizer assim, eu acho que não tem nenhuma evidência disso, não é impossível. Ainda mais se a gente vai mais para a região sul, onde a gente tem limitação de temperatura. A grande questão é a seguinte: por que as árvores na região tropical não atingem idades tão elevadas, né, que seria interessante para um estudo de climatologia? As árvores não atingem idades tão elevadas porque elas têm taxa de crescimento muito grande. Então imagine assim, uma árvore de 1000 anos, ela cresce 2 milímetros por ano, ela vai ter um diâmetro de 2.000 milímetros. Né? Então são 2 metros, tá certo? Deixa eu acertar a conta. Agora, se ela cresce 4, 5 milímetros por ano, ela vai ter 5 metros de diâmetro. E a gente não encontra árvores tão enormes assim. Basicamente, existe uma limitação para o tamanho das árvores, por uma série de questões fisiológicas. E a gente acaba não conseguindo atingir idades muito elevadas nos trópicos, porque as árvores crescem muito rápido. Tem uma exceção, o baobá. O baobá ele atinge 9 metros de diâmetro nas savanas africanas e ele cresce muito rápido. Só que como ele é muito grande, ele pode crescer muito rápido e mesmo assim ter 2.000 anos de idade. Então a gente tem uma limitação por tamanho da árvore. Então assim, é pouco provável, porque provavelmente essas árvores no sul do país não crescem tão devagar para atingir esses 1000 anos. Tem muito grandes, né, a gente sabe. Tem uma outra pergunta. Richard, acho que você pode parar. É o próprio Richard que está falando da... Tá. Posso parar aqui, então, a apresentação? Deixa eu fazer Pode aqui. sim. Parar a apresentação. O Fábio colocou uma pergunta. Tem uma pergunta lá no fundão do Fábio Luiz Teixeira Gonçalves. Certo. Eu creio que meu microfone não esteja funcionando. A minha pergunta foi parcialmente respondida. Foi usada a tipo ano no seu uso? Sim. Quantos... Tá. Então foram usadas a Tipuana está virando o nosso modelo de monitoramento ambiental em cidades. A performance dela, eu nunca tive nenhum outro estudo em áreas naturais com as espécies que eu usei, está incrível. Os sinais são muito consistentes e muito fortes, seja a parte química, né, a parte realmente de elementos traço, seja a parte isotópica, agora com esse estudo que a gente está finalizando, seja com a largura do anel de crescimento. Então, realmente, a Tipuana é excelente. Nesse estudo dos anéis de crescimento que eu mostrei, esse último, como a gente dividiu o anel em várias partes, era um estudo muito fino, foram 6 árvores, 3 em cada local. Mas a gente se sente muito seguro porque o sinal comum entre as árvores é muito forte. É basicamente o sinal da precipitação que está sendo registrado nos anéis. Então, não vemos problemas com isso. E a gente também está trabalhando com o cedro na cidade. Mas os dados do cedro a gente ainda está avaliando para realmente trazer algumas informações novas para vocês. Eu não estou ouvindo.
Escreve no chat e a gente... Acho que o Fábio, não sei se o Fábio tá escrevendo, Fábio? Escreve no chat que dá para comunicar. Beleza. Nada. Tá bom. Então, bom, eu acho que também você fácil de contatar, né, aqui Sim, por favor. Uhum. Aqui no ICB, que está perto, está aqui no EA também, no Instituto de Estudos Avançados. Então, assim, quem tiver mais algum interesse pode procurá-lo, né, pode conversar com você também, né, porque tem várias ideias, né. O Fábio está perguntando aqui, depois ele entra em contato sobre a castanheira do deserto, uma coisa assim. Sim, vamos conversar sim, estou bem interessado. Então tá bom. Eu queria agradecer muito, Juliano, foi muito, muito bom, muita participação, acho que muito interessante, excelente seu seminário, dá uma visão de outras formas de estudar o clima, né, com essa relação com as árvores, com esses outros sinais, né, com esses proxies. Foi muito bom, viu? Eu agradeço muito, Juliano. Muito obrigada e espero contar com você aí quando você tiver mais resultados para apresentar para a gente. Sem dúvidas, eu que agradeço a gentileza, o convite, foi um prazer apresentar para vocês, agradeço todas as perguntas também, fiquei feliz que o pessoal achou interessante e estou à disposição para o que vocês precisarem, estou à disposição também para trabalharmos juntos, tem muita coisa para ser feita, eu acho que nas diferentes áreas, essas diferentes expertises para trazer coisas novas aí para a ciência. Muito obrigada, Juliana, então. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.